Prezados, muito boas tardes mais uma vez. Esse é o nosso habitual encontro aos domingos a essas horas, ao finalizar do dia e ao início da noite. Aqui estamos mais uma vez para refletirmos, como sempre, na bendita palavra de Deus. E hoje vamos ler duas passagens. A primeira que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, de 7 a 9, leamos. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E também leamos no livro aos Efésios, portanto, no capítulo 6, o versículo 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Oremos, te damos graças a Deus, em primeiro lugar, por mais um dia e pelo privilégio que temos de estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra. Ilumina-nos, fala através de nós, a cada alma, Senhor, que está necessitando desta Palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e suplicamos. Amém. Prezados, nós estamos esta semana, tanto a nível da igreja como a nível desta live, abordando um tema muito importante que se refere à batalha espiritual. Talvez você já ouviu falar de batalha espiritual e você não entende muito disso, ou talvez você é cético com relação a estas questões. Mas não importa. A verdade é que nós nascemos num conflito. Um conflito que já iniciou muito antes de nós existirmos ou de houver qualquer ser humano no planeta Terra. Querendo ou não, eu, você, estamos envolvidos neste conflito. Nascemos nele, vivemos nele. E uma coisa é importante saber: ninguém é neutro com relação a este conflito. Não há neutralidade. O conflito é entre a luz e as trevas, o bem e o mal. E neste conflito universal não existe neutralidade. Ou somos da luz, ou senão, irremediavelmente, teremos que pertencer às trevas. Não importa se você é cético, não importa se você é ateu, não importa se você é comunista, não importa se você é religioso, ninguém está fora deste conflito. E durante a semana, pregando no templo, eu dizia que é o perigo, o grande perigo é ignorar a existência desse conflito e do seu envolvimento nele. Outro perigo é subestimar, pensar que é algo insignificante, algo leve, algo ligeiro. Pela ignorância, já muitos foram aniquilados. Pela ignorância, muitos estão sendo derrotados. E pela ignorância, muitos ainda serão aniquilados. O mundo espiritual, saiba, é mais real, é mais poderoso, é mais inteligente e submete o mundo espiritual. Há coisas que acontecem no mundo natural, mas os seus são somente reflexos daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Há coisas que acontecem no mundo espiritual e se reproduzem através dos reflexos no mundo natural. Vamos a ver pela Bíblia que Judas, quando traiu Jesus,
podíamos pensar que foi um ato pessoal, mas vemos que Jesus, falando a Judas, diz: por que permitiu que Satanás entrasse? Diz a Bíblia, Satanás entrou em Judas. E depois de entrar nele, ele cumpriu com esta missão. Nós vemos que Ananias e Safira, quando decidiram enganar, o apóstolo fala para eles e diz: por que vocês permitiram que Satanás entrasse no vosso coração e vos induzisse a mentirem? Nós vemos que quando aquela mulher que andava encurvada durante muito tempo foi curada, Jesus disse: não é lícito soltar esta mulher a quem Satanás havia oprimido por 18 anos. Para alguém normal, via aquela mulher encurvada como algo físico, como algo natural, como consequência talvez de um trabalho árduo que ela tivesse na infância. Mas Jesus disse que Satanás é que havia oprimido durante esses anos. Nós vemos Jó, todas as ocorrências na vida de Jó, os desastres que aconteceram. Para muitos podia ser somente uma casualidade, mas vemos pelo relato bíblico que houve uma intervenção, houve uma movimentação no mundo espiritual que estava a dirigir e influenciar todas aquelas ocorrências na vida daquele homem de Deus. As mortes dos filhos, a perda de todos os seus bens, a morte do gado, tudo isso naturalmente parecia ser algo comum, algo normal. Mas a Bíblia mostra que havia influência forte no mundo espiritual para que aquilo ocorresse. Muitas vezes nós vemos situações e pensamos que é natural, é das pessoas. Muitas pessoas que muitas vezes odeiam os cristãos, muitas pessoas que odeiam as igrejas, que combatem e querem somente uma oportunidade para difamar, para criar um panorama, criar logo um motivo de notícia, e nós pensamos que é a pessoa. Talvez não é a pessoa. Há uma influência no mundo espiritual. Ninguém se livra desta influência. Por isso dizia Martim Lutero que o homem é besta, é uma besta que pode levar consigo ou Deus ou o diabo. Não existe neutralidade. Faraó, quando ordenou que todas as crianças hebraicas do sexo masculino deviam ser mortas, ordenou isso às parteiras. Para muitos era a crueldade de Faraó, era a maldade de Faraó que estava induzindo isso. Mas a verdade é que havia uma incitação, uma influência do mundo espiritual querendo impedir o nascimento daquele que seria o libertador enviado por Deus para libertar os hebreus, Moisés. Quando Herodes mandou matar as crianças em Belém, e várias crianças foram mortas, para muitos seria somente uma influência natural de Herodes. Mas vemos que é o diabo que estava ali usando para impedir a ascensão do Messias, do Cristo que havia nascido para libertar, para salvar a humanidade. Então, há coisas que ocorrem no mundo natural, mas a sua raiz está no mundo espiritual. Eu não sei o que é que está ocorrendo na sua vida, que você muitas vezes pode pensar que é somente algo natural. Não quer dizer que às vezes as coisas não são mesmo somente naturais. Há coisas que são somente naturais. Mas grande parte das coisas tem a sua raiz no mundo espiritual. Então eu quero que você não somente veja as coisas com os olhos físicos, mas também entenda que é o mundo espiritual e você comece a enxergar também com esta visão, a visão espiritual. Quando a Bíblia refere-se aos poderes contra os quais nós temos que combater, aqueles que estão do lado da luz, aqueles que estão no lado do bem, têm um adversário.
E em toda luta, o segredo da vitória está no conhecer quem é o adversário. É identificar o adversário, conhecer as suas armas, o seu potencial. Você, quando conhece o adversário, você já tem quase a meia batalha ganha. E não foge desta realidade. A luta é espiritual. E quando nós identificamos esse adversário, vamos ver que pela Bíblia diz que não é carne, não é sangue. Não tereis que lutar nem contra a carne, nem contra sangue. Isso nos mostra que não é alguém físico, não é um ser físico, não é um ser natural. E não sendo ser físico nem ser natural, as almas físicas não funcionam. São nulas. Não têm ação. Os canhões não têm ação. As metralhadoras não têm ação. O treino físico, karatê, judo, não tem ação. Porque o inimigo não é físico. As armas físicas não funcionam. Quando refere-se ao seu nome, e nome é identidade, chama-lhe de mentiroso e pai da mentira. E que alguém que não se firmou na verdade. Então não interessa ouvir o que ele diz, a sua conversa, porque é mentiroso e pai da mentira. Chama-lhe também de Belial. Belial quer dizer perverso. É alguém que usa de perversidade. Chama também de maligno. Maligno é alguém cuja essência é a maldade. Então, se a sua essência é maldade, e bem diz as Escrituras que veio somente para matar, roubar e destruir, não vale a pena ir lá pedir socorro, não vale a pena ir lá pedir ajuda, porque ele não veio para ajudar ninguém, não veio para socorrer, porque ele é o maligno. Também a intitula, ele, conforme vimos no livro de Apocalipse, de dragão vermelho. Uma luta nos céus, o dragão com os seus anjos. E quando falamos de dragão, isto simboliza força, rapidez e astúcia. Então saber que com quem nós temos que enfrentar é alguém com muita força, uma força sobre-humana, que com a nossa força física não vamos conseguir enfrentar, uma rapidez terrível, que não perde nenhuma oportunidade, nenhuma chance. Então você saber que não pode dar chance, não pode dar oportunidade, que ele não vai desperdiçar. E astúcia, alguém que usa de artimanhas, de armadilhas, de laços, de passarinheiro para aprisionar, que põe aquilo atrativo, que parece ser bom, parece ser agradável, mas é armadilha para aprisionar, para enlaçar. Então todas essas características nos mostram com quem nós teremos que lutar. Quem é o nosso adversário? A Bíblia também o intitula como o Deus deste século. O Deus deste século, atendendo os domínios que tem sobre o mundo, a influência que tem sobre o mundo. A sua influência é generalizada sobre todas as áreas da sociedade, sobre a religião, sobre a política, sobre a medicina, sobre a cultura, sobre a economia, sobre o desporto, sobre as artes, sobre a música, todas as áreas, sobre a mídia, a internet. Tanto ele intervém e monopoliza todas as áreas. E vemos no livro de Efésios que fala de um escalão hierárquico. Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais. Portanto, mostrando que é um mundo, é um reino organizado,
bem organizado e bem estruturado. Portanto, tudo isso nos dá a ideia de que a luta não é fácil, não é nada fácil, e que com os nossos recursos humanos jamais as venceremos. Eu quero lhe dizer nesta tarde que o alvo desta luta, o objetivo desta luta, pelos quais este adversário luta contra ti, peleja contra ti, não visa o teu dinheiro, não visa a tua casa, não visa as tuas propriedades, visa a tua alma. A tua alma é o bem precioso que é cobiçado, que é disputado nesta guerra espiritual. Este ser é muito poderoso, mas não é todo poderoso. É muito mais inteligente do que nós, mas não é omnisciente. Consegue estar em muitos lugares através dos seus satélites, que são seus anjos, que são os bilhões, e se aperceber de muitas coisas, mas não é omnisciente para entender os teus pensamentos, para saber tudo o que se passa. Só há um que é omnipresente, que é omnisciente, sabe tudo, é omnipotente, pode tudo. O Deus Todo-Poderoso. Por isso Jesus, quando ressuscitou, ele disse, não um pouco do poder, não muito poder, mas disse, todo o poder me é dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o poder. Só há um Todo-Poderoso. Somente. E é com a força desse Todo-Poderoso, é com a aliança com este Todo-Poderoso, que nós podemos enfrentar e vencer esta guerra. Este ser tem muito poder, mas não ultrapassa os limites da sua legalidade. Não ultrapassa os limites da sua legalidade. Tem poder, mas não tem autoridade. Quem pode lhe dar autoridade é você. Mas ele tem poder. Mas se não tiver a legalidade, não vai poder agir na sua vida. Por isso ele busca esta legalidade. Usa da astúcia. Usa da sagacidade para conseguir esta legalidade. Por isso ele vigia. Te vigia. Diz a Bíblia que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem ele pode tragar. Você está sendo vigiado. Lembro-me de alguém que uma vez estava numa consulta pastoral. E ele dizia que teve que viajar para uma outra província, que foi a província do Bié, para resolver um problema que humanamente ele não conseguia resolver. E foi lá pedir socorro a alguém muito famoso, mas que não usava o poder do bem, usava o poder das trevas. E diz que esta pessoa muito famosa lhe disse, olha, você estava ali ao lado da praia conversando com umas pessoas em Benguela e vocês conversavam sobre isso. E ela disse, essa pessoa disse que ficou toda espantada, assombrada. Mas como é que esse indivíduo aqui tão longe sabe das conversas que eu tive lá na Praia Morena? Como é possível isso? Que ele está a dizer é verdade, tive bem essa conversa com esta pessoa. Eu lhe dizia, há uma vista, há um olho, e não só um olho, vários olhos que te veem. A Bíblia diz que nós estamos com uma nuvem de testemunhos. Não há coisa que você faz nessa vida que ninguém sabe. A polícia pode não saber, PGR pode não saber, mas sempre há um olho que te vê. E há mais olhos que te veem, porque estamos numa guerra espiritual e você é vigiado. Vigiado.
para conhecer as tuas fraquezas, para conhecer e identificar as tuas apetências, as tuas debilidades, e te atrair, e te tentar, tal como Adão e Eva foram tentados e acabaram por cair. Você é o Adão e Eva da tua geração. Você também é tentado em tudo. E mesmo com relação a Jesus, diz a Bíblia que ele foi tentado em tudo, mas com uma única diferença: sem pecar. Não caiu em nenhuma rasteira, em nenhuma armadilha, em nenhum laço do passarinheiro. Porque quando você cai na armadilha, você dá legalidade, você perde autoridade, você perde a graça de vida, perde a cobertura que te protege, a única que te pode proteger nesta guerra. Você perde. Você tinha autoridade para repreender, para orar, para expulsar o mal. Você perde esta autoridade. Você fica desarmado. E se não levantar a tempo, você perde o mais precioso que você tem. Perde a alma. Talvez você já ouviu dizer que há pessoas que vendem a alma ao diabo, porque são seduzidas pelas coisas terrenas, coisas passageiras. Vendem o mais precioso para receberem recompensa, aquilo que é ilusório, aquilo que é passageiro. O meu povo perece, dizem as Escrituras, porque lhes falta entendimento. Para além de tentar de seduzir, outra arma usada por este adversário é a transfiguração. Transfiguração é a camuflagem. É algo bom, aliás, algo mau, perverso, mas se apresentar como se fosse bom. Diz a Bíblia que não é por acaso, porque os próprios ministros das trevas também se transfiguram, se apresentam como ministros de Cristo, como apóstolos de Cristo. E não é demais, porque o próprio Satanás também se transfigura, é anjo de luz. Quer dizer que o maligno, ele nunca vai apresentar-se como uma cabra preta, vomitando fumo, irradiando chamas pelos olhos. Não. Vai apresentar-se somente e sempre como algo bom, como um anjo de luz, como um santo, como um apóstolo, os seus ministros, como um profeta, como alguém que vem para ajudar, alguém que vem para abençoar, como um conselheiro, nos momentos de crise, nos momentos críticos. Ele conhece o momento oportuno em que você está necessitado, em que você está carente. Por isso ele estava ali vigiando Jesus no deserto, enquanto Jesus jejuava, mas não apareceu em qualquer momento. Somente apareceu quando Jesus teve uma fome terrível, uma fome aguda. Momento de crise é momento de maior vigilância. Cuidado com as ofertas que te aparecem nos momentos de crise, porque é o momento oportuno que o inimigo das nossas armas não desperdiça. Outra arma é desestabilizar. Por isso, diz esta passagem, para resistir no dia mau. O dia mau vai chegar para qualquer um. Você hoje pode dizer, não, eu sou cético, eu não quero nada com essas coisas espirituais. Sim, você não quer, porque ainda não chegou o dia mau. O dia em que você olha para a esquerda, olha para a direita e nada funciona. Aquilo em que você confiava, o teu dinheiro não resolve. O doutor, o médico, o especialista em quem você depositava toda a sua esperança diz, olha, eu já fiz tudo, mas não tem resultado. Não sei mais o que fazer. Cheguei aos meus limites.
Aquele dia em que o tio general também se cansa. Chega à exaustidão. Em que todos te abandonam. Sem recursos, impotentes. É o dia mau. Aquele dia, você deixa de ser cético. Aquele dia você deixa de ser ateu. Dizem os americanos que não há ateu no meio do fogo. Aquele dia você vai pedir socorro. E como você sabe que no natural não há socorro, não há possibilidade, o natural esgotou, você vai pedir socorro no sobrenatural. Só que no sobrenatural há dois reinos. Só há duas hipóteses: luz ou trevas. E aonde é que você vai? A maioria vai nas trevas. Mas você saiba que as trevas só veio para matar, roubar e destruir. Não veio para fazer bem a nenhum ser humano. Mesmo aqueles que pertencem nas trevas, o fim deles é desastroso. Embora que aparentemente nesses dias, enquanto a bateria ainda está carregada, parece que está podendo, parece que tudo vai bem, parece que estão dominando, parece que estão controlando. Mas vai chegar o dia mau. Chega um dia mau. Outra tática do poder adversário é a divisão. É dividir. Porque há uma lei no mundo espiritual que diz que um reino dividido não pode subsistir. Jesus disse, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Uma família dividida não pode subsistir. E o nosso adversário sabe disso. Uma igreja dividida não pode subsistir. Eu via no canal geográfico 2 cabras do mato a lutarem. E as outras ali assistirem. Mas as outras, como estavam a assistir, viram de longe que via um felino. Mas elas estavam tão ocupadas na briga que não viam o felino se aproximar. E aquelas assistentes todas derraparam, fugiram. E eles estavam com tanta raiva um do outro que nem sequer se aperceberam que os companheiros já escaparam, já se foram embora. Até que chegou o momento que o felino veio e pegou uma delas e devorou. Assim é o reino dividido. O reino dividido não pode subsistir. E o nosso adversário sabe isso. Por isso ele tenta dividir. Dividir a família. Trazendo a acusação que o pai é bruxo. Porque ouviu a conversa na casa de macumba. De que a irmã é bruxa. Mesmo dentro das igrejas. Uns irmãos desconfiando com os outros. Uns orando ao contrário, como se diz, que há grupos que oram ao contrário, que se alegram quando o próprio adversário, que devia ser um aliado, lhe acontece algo mal. É reino dividido, e esse reino já está destruído, porque reino dividido contra si mesmo não pode prevalecer. Por isso, um dos segredos da vitória é a união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, diz o livro de Salmos 133. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão e percorre todas as suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os vales. Porque ali onde os irmãos vivem em união, o Senhor envia bênção e vida para sempre. Mas ali onde há desunião, é um reino dividido. E não vai prevalecer. Uma nação dividida não prevalece. Por isso, saiba disso. Quando vocês andam divididos, vocês já estão derrotados pelo adversário. Como vencer esta luta? O primeiro segredo para a vitória é isso que estamos a fazer. Identificar o inimigo. Por isso é que Moisés, embora tendo a promessa da terra prometida, Deus lhes prometeu, vão, essa terra eu vos ofereço, mas sabia que ali tinha adversários.
E ele sabia que um dos segredos para a vitória era conhecer o adversário. Por isso ele envia lá 10 espias. 10 espias que trouxeram um relatório. O que é que viram? As fortalezas, a estatura do inimigo. E eles, quando partiram, eles partiam sabendo contra quem eles estavam pelejando. O treino, as armas, a identidade, as armas que os neutralizam. E você, nesta guerra espiritual, também tem que conhecer. Qual é a arma que neutraliza? Para você não estar a usar armas à toa, que o inimigo começa a rir de ti. Pensa que eu sou trouxa, vê só o que ele está me lançar, sal grosso. Veja só o que ele está me lançar, água ungida. E ele vai rindo de ti, vai gozando de ti. E você vai pensar que funciona. No dia mau, diz essa passagem de Efésios que nós lemos: tomai toda a armadura de Deus. Só a armadura de Deus é que funciona. Não são os amuletos que nós usamos, que ouvimos muitas vezes que dá sorte, que dá azar. Esses amuletos não funcionam, a armadura de Deus. E quais são essas armaduras de Deus? Tem armadura de defesa, tem armadura de ataque e tem armadura de manutenção. Isto tudo é necessário para uma guerra. Tanto uma guerra convencional como uma guerra espiritual. A armadura são de defesa, são de ataque e são de manutenção. Qual é a defesa? Cobrir o vosso lombo com a verdade. Você ser alguém que anda na verdade. Porque se você anda na mentira, enganando as pessoas, não vale a pena partir para esta guerra. O teu lombo está descoberto, está desprotegido. E o lombo é vital, porque ele é que protege a coluna vertebral, que controla todos os órgãos e toda a estrutura do organismo. Ter o lombo coberto com a verdade. Parte somente na guerra se você anda na verdade. A couraça da justiça, cobrir a couraça da justiça. Parte para a guerra se você anda na justiça. Não anda a cometer a injustiça, a violar o direito dos outros, a pisar, a abusar do poder. Você não tem couraça. Couraça o soldado punha, e qualquer seta que fosse enviada, em vez de bater no corpo, batia na couraça. Era uma proteção. E na guerra espiritual, o que nos protege é a justiça. Você anda com a justiça. O escudo da fé. O escudo era usado para desviar qualquer projétil, viesse ele de que direção viesse. E viesse ele para atingir qualquer parte do corpo, o escudo podia mover e defender. E o nosso escudo na batalha espiritual é a fé. Ainda que o inimigo for forte, ainda que for poderoso, ainda que a guerra for renhida, você ter sempre fé. Maior é o que está comigo, porque ele não é poderoso, ele é todo poderoso. E se ele está comigo, quem estará contra mim? Escudo da fé. O capacete da salvação. Você será alguém que é salvo, que é de Deus, que tem o nome escrito no livro da vida. Parte para a guerra. Porque se você não é conhecido nos céus, não tem o nome no livro da vida, não vale a pena. Não vale a pena partir para esta guerra. Sem o poder de Deus você não vai vencer. Veja o que é que a Bíblia diz dos jovens ambulantes que tentaram imitar Paulo. Foram ao endemoniado e disseram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós repreendemos. E o endemoniado, o demônio usando a boca do endemoniado, a fala do endemoniado, olhou para ele e disse: nós conhecemos Paulo, nós conhecemos Jesus, mas vocês quem são? E saíram daquele lugar humilhados. E nós são meandros da guerra espiritual.
você, para vencer, você tem que ir armado. Essas são as armas da defesa, mas também tem de ataque. Orando em todo o tempo, a oração. Quando você ora, você está tirando bombas para o mundo das trevas, aniquilando as armas poderosas do mundo das trevas. Poder da oração. Por isso a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. A oração de fé salvará o enfermo. Se ele houver cometido pecado, seriam perdoados. A oração da fé. Oração poderosa. Que atua fortemente no mundo espiritual. Destrói todas as barreiras, todas as armas do adversário. Não perca esta tradição de orar. Por isso a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Há lutas que você só vence com oração. Jesus disse aos discípulos: a casta que não se vence senão com jejum e com oração. Arma de ataque, oração. Outra arma de ataque, preparando e vocês na preparação do evangelho da paz. A pregação, o evangelho, conhecer a palavra. Para quando o diabo dizer conforme tentou Jesus, está escrito, você também poder dizer: está escrito também. Quando vier um falso profeta endemoniado, dizendo que vem de Deus, e você dizer: não, mas também está escrito. E não ser menino inconstante que se deixa levar por toda falácia, por todo engano, pelos homens que, conforme diz a Bíblia, fraudulentamente induzem ao engano. E depois temos as armas da manutenção, vigiando em todo o tempo. Vigiando em todo o tempo. E orando, jejuando. Para você ter fortaleza espiritual, não força da carne. O pão, o alimento físico alimenta o nosso corpo. Mas para nós continuarmos firmes espiritualmente, temos que nos nutrir do alimento espiritual, que é a oração, que é o jejum, que é a vigia. Vigiando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Jejuando. Você com isso tudo, você está preparado para vencer esta grande guerra. Imitar aqueles pais da fé. Imitar aqueles pais da fé. Porque vencer, ser vitorioso não é sorte, conforme nós vemos. E ser derrotado não é azar. Não. Ser vitorioso é achar graças aos olhos de Deus e ter Deus do teu lado. Ter Deus como teu aliado. Porque só há um Deus que criou os céus e a terra, que mantém tudo, que domina tudo, que é todo poderoso, que é omnipotente, omnisciente, omnipresente, que tem tudo, dono de tudo. E se Ele está contigo, você é sorteado. Ainda que às vezes parece que acontecem coisas demais, mas é somente prova, é somente teste, é somente aula prática. Por isso é que Jesus, quando disse nos discípulos: olha, vamos para outra banda, veio uma grande tempestade. Mas aquela tempestade, Jesus estava dormindo. Tudo sob controle, dormindo. Por quê? Era aula prática. Jesus diz: falou em terra de fé. Agora diz: agora vamos para a aula prática. Ver se vocês aprenderam a lição. Mas eles reprovaram na aula prática. Ficaram aflitos: oh, Senhor, vamos morrer. Vamos morrer todos desesperados. E ali Jesus disse: vocês reprovaram, levanta. Jesus levanta-se agora e diz: mar, aquieta-te. Vento, para. E se fez uma grande bonança. E Jesus agora olha para ele e diz: vocês reprovaram. Onde está a vossa fé? Glória a Deus, aleluia. Para vencer a guerra espiritual, temos que imitar os pais da fé. Aquilo que fizeram, e lhes fez serem vencedores, estarem na lista dos heróis da fé. Temos que imitar Abel, que venceu porque ofereceu o maior sacrifício.
Enoque, porque andou com Deus. Noé, porque numa geração perversa e maligna, achou graça aos olhos de Deus. Deus se havia arrependido de ter feito o homem por causa da maldade. Mas diz, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Estamos hoje numa geração maligna, perversa. Oxalá que você, nesta geração, na tua geração, tal como Noé, também ache graça aos olhos de Deus. Prezado, a vitória é esta: ter Deus como aliado. Estamos num mundo em conflito. Nascemos e vivemos neste conflito. Não escapamos deste conflito. Se não estamos do lado da luz, estamos do lado das trevas. Mas saiba que esta guerra não é uma guerra com o desfecho indeterminado. Não. O desfecho já está decidido. Deus nunca lutou contra o diabo. Por isso nós vemos nesta passagem de Apocalipse, não diz que houve guerra nos céus, Deus contra o dragão, diz não. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão e seus anjos. Para pelejar contra as trevas, Deus não se levantou do seu trono, Ele manteve-se no seu trono. Ele somente mandou um anjo. E no fim, quando acabar esta guerra, quando Deus dizer chega, acabou, tampouco Deus vai se levantar do seu trono. Deus é todo glorioso. Seu esplendor ultrapassa o tamanho do universo. Se você não sabe este universo, onde nós estamos, o seu tamanho, existem estrelas, existem planetas muito mais numerosos do que todas as areias. A nível de todas as praias do mundo, você pode contar todas as areias. Há mais planetas e mais estrelas do que esses planetas, em número. Agora imagina o Deus que criou tudo isso. O poder, a onipotência, a onisciência, a excelência. Por isso é que a Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Deus não se move do seu trono. Quando Deus dizer chega, basta, guerra final, diz a Bíblia, Deus envia um anjo e diz, prende aí esse camarada que está fazendo muita confusão, já causou muito mal. Manda um anjo prender. Portanto, a guerra é real, luz e trevas. Se você está do lado das trevas, você está do lado dos grandes derrotados. Dou graças a Deus, porque eu também estou nesta guerra, mas pertenço ao reino da luz, ao reino de Deus. Feche os seus olhos e oremos. Pai, te damos graça neste dia pelo teu amor, mais uma vez pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque por nossos meios, nossos recursos, não tínhamos capacidade, Senhor, de enfrentar esta guerra. Porque o inimigo não é carne nem osso. Pai, nós só estamos experimentados para as guerras físicas, naturais. Pai, mas obrigado. Porque através de Jesus Cristo que veio a este mundo, para pagar pelos nossos pecados, nós fomos admitidos para o teu reino. E hoje, Pai, somos mais do que vencedores. Obrigado pela vitória dos teus filhos. E nós oramos por aqueles, Senhor, que ainda jazem debaixo do jugo das trevas, aprisionados, amarrados, enganados, seduzidos. Tenha misericórdia, Senhor. Venha libertar-os, assim como o Senhor nos libertou. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Prezado, muito obrigado pela vossa preferência e pela vossa paciência também durante esse tempo. Oxalá que esta mensagem sirva de alento, de força, de fé na sua vida, para você levantar-se, lutar, não com a força da carne, mas a força que vem do alto. Que Deus abençoe, tenha uma semana muito abençoada e, se Deus quiser, próximo domingo cá estaremos de novo
para mais uma palavra inspirada pelo alto. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Amém.